Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma resolução de uma questãozinha do ITA e o tema abordado aqui será deslocamento de equilíbrio, o princípio de Le Chatelier. Então vamos anotar aí os dados do enunciado. Ele diz pra gente que o nitrogênio vai reagir com o hidrogênio, vai sintetizar a amônia e a reação é do tipo exotérmica, ok? Na primeira afirmativa, ele diz que se nós adicionarmos aí um gás inerte a esse processo, isso vai favorecer o rendimento da reação, ou seja, eu vou conseguir produzir mais amônia. Bom, eu vou começar essa questão aqui escrevendo a reação reversível. Então, o nitrogênio reage com o hidrogênio e está em reversibilidade com a amônia. Para quem não sabe, a formulinha é NH3. Vamos balancear aí. Nitrogênio, eu tenho 2 no reagente, então eu tenho que ter 2 no produto. Então, uma molécula de N2 para 2 moléculas de NH3. Notem que eu fiquei aqui com 6 átomos de hidrogênio, divide por 2, então eu vou ter 3 moléculas de H2. Galera, essa é uma reação exotérmica. Então, quando isso acontece, você escreve lá no produto a palavrinha calor. Se fosse endotérmica, calor no reagente. Exotérmica, calor nos produtos. Pessoal, a primeira afirmativa é falsa e eu vou explicar o porquê. Quando nós adicionamos um gás inerte a uma reação reversível, é claro que ele vai aumentar a pressão, porém ele vai aumentar a pressão geral, a pressão total aí do processo. E só ocorre deslocamento de equilíbrio quando você altera a pressão parcial de um componente da reação. Ou seja, se eu alterasse a pressão só do nitrogênio, só do hidrogênio, só da amônia, aí sim eu teria um deslocamento de equilíbrio. Ou se eu alterasse a pressão só dos reagentes ou só dos produtos. Mas se você altera a pressão de todos, que nem no caso da adição de um gás inerte, não ocorre deslocamento de equilíbrio, tá joia? Segunda afirmativa, o que ele diz? Ele diz que o uso de um catalisador aumenta o rendimento do processo. Isso também está errado. Por quê? Pessoal, quando você tem uma reação reversível, você tem duas velocidades. Velocidade da reação direta, velocidade da reação reversa. E no equilíbrio, essas velocidades são o quê? Iguais. Então o catalisador, ele aumenta a velocidade tanto de ida como de volta. Então nem o lado esquerdo da reação, nem o lado direito é favorecido em termos de deslocamento, tá joia? Terceira afirmativa, o que ele diz? Ele fala que uma vez atingido o equilíbrio químico, ou seja, o momento que você tem exatamente o que nós estamos vendo aqui, ó, na reação, não ocorrem mais colisões entre nitrogênio e hidrogênio. Errado, né, pessoal? Por quê? Porque a reversibilidade ela é simultânea. Mesmo que o equilíbrio seja atingido, o tempo todo os reagentes estão se transformando em produto e os produtos estão se transformando em reagentes, tal que a concentração de todos se torna constante, assim como as velocidades de transformação, tá bom? Quarta e última afirmativa. Ele fala que se você diminuir a temperatura do processo, isso vai diminuir a velocidade e vai favorecer o rendimento, ou seja, vai favorecer a transformação da amônia. Essa afirmativa está correta e eu vou explicar o porquê. Galera, quando você diminui a temperatura, é claro, eu vou ter uma menor velocidade de transformação, de acordo com a cinética do processo. Se você diminui a temperatura do processo, olha lá, por que é importante a gente escrever a palavrinha calor? Quando você diminui a temperatura, você remove o calor da reação. Então você escreveu ele lá no produto. Eu estou tirando o calor do produto. Então, para compensar, o reagente vai deslocar-se no sentido dos produtos aqui, favorecendo a formação de amônia e também a formação de calor, para compensar aquilo que foi removido. Então, ó, aumento de temperatura
desloca no sentido onde eu não tenho a palavrinha calor. Redução de temperatura desloca no sentido onde eu tenho a palavrinha de calor. Macete de vestibulando para vocês aí, beleza? Outra dica, a alteração de temperatura é o único fator que também altera o valor numérico das constantes de equilíbrio. Espero que você tenha gostado. Bons estudos e até a próxima!